queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva na sua paz, na sua bênção, na sua proteção. Carl Gustav Jung, o psiquiatra de Zurique, discípulo de Freud, em uma das suas cartas, que era, na verdade, um escrito que começou com uma conferência e acabou com um escrito, que é uma espécie de síntese de uma conferência que ele produziu, ele aborda uma das questões essenciais do ser humano, com a qual ele também se preocupava, que é a questão do sofrimento. Disse ele, em um dos textos, que a relação da criatura com o sofrimento é uma das relações, é um dos temas capitais da história humana, da história da civilização e mesmo antes da chamada civilização. Sempre, escreve Jung mais ou menos nessas palavras, sempre a criatura teve que lidar com o sofrimento, a problemática do sofrimento, e o mais difícil, tentar entender e encontrar um sentido para o sofrimento. O sofrimento sempre foi um desafio, diz ele, para a filosofia, para o pensamento cultural de um modo geral, para a religião e para o senso comum. E mesmo, continua ele, nas ciências do comportamento, nas ciências que se dedicam a examinar o complexo universo mental da criatura, o sofrimento continua sendo um desafio muito difícil. Um desafio difícil de ser totalmente solucionado. Um desafio difícil de ser compreendido de uma forma efetiva, de uma maneira integral. E em um determinado texto, em um determinado momento, aliás, do texto, ele vai dizer que o homem sempre lutou com a questão do sofrimento. E que, de um modo geral, há duas alternativas com as quais o ser humano se utiliza para dar conta do sofrimento. Uma delas, através de algum método supressivo ou repressivo. E a outra forma, a outra alternativa, seria a semelhança de uma atitude estoica para tentar enfrentar o sofrimento e transcender a ele através de algum mecanismo de negação dele. E ele vai dizer, de um modo geral, o mundo ocidental opta pela tentativa de suprimi-lo, seja em qualquer estratégia terapêutica, nas ciências biológicas, nas ciências psíquicas, ou fora mesmo do âmbito das ciências. A tentativa de suprimir os sofrimentos é simbolicamente, diz Jung, muito bem ilustrada através das medicações para anestesiar a dor no âmbito da fisiologia, muito válido, aliás. E no mundo oriental, continua ele, a alternativa que foi escolhida foi a segunda, tentar transcender o sofrimento quase sempre, negando-lhe a presença, através de alguma espécie de autossugestão, algum processo mental de negação da sua realidade. Jung diz que na sua forma de observação, e ele pesquisou tanto cultura oriental quanto cultura ocidental, tinha um conhecimento enciclopédico, ele diz, chegando à conclusão, que nenhuma dessas alternativas soluciona por completo a questão do sofrimento. Nenhuma via, nem outra, consegue solucionar, consegue resolver, pelo menos 100%, pelo menos de maneira absoluta, a questão do sofrimento. Que em ambas as alternativas, o sofrimento deixa sequelas, deixa marcas, deixa os seus efeitos colaterais. E ele conclui esse texto célebre, dizendo mais ou menos assim: talvez o que falte para uma ou para outra alternativa, talvez o que sobra aí, o que careça para um ou outro paradigma, seja a necessidade de vivê-lo, ressignificá-lo, dar-lhe um sentido, absorvê-lo e passar por ele, expiando-o.
Jung utiliza a expressão expiando, expiação, dizendo que, na literatura geral, o modelo melhor que ele encontra para essa atitude psicológica, que não é de masoquismo, mas é de passar de uma maneira a absorvê-lo de maneira integral, está desenhada, simbolizada na estrutura da conduta de Jesus Cristo. E ele cita Jesus na obra dizendo que Jesus, embora Jung não fosse alguém que se detivesse a examinar a questão religiosa do ponto de vista tradicional, todo o interesse dele era sempre psicológico, era sempre do ponto de vista interior e não religioso no sentido tradicional. Ele vai dizer, em que pese a polêmica da época se Jesus existiu ou não existiu, se Jesus é um símbolo sagrado ou não, ele não entra no mérito, mas ele vai dizer que do ponto de vista da literatura, a literatura bíblica desenha Jesus como sendo um modelo que para ele seria um modelo ideal de passar pelo sofrimento e através daquela atitude que ele chama de suportar, que não é a atitude do suportar convencionalmente, o resignar no sentido geral, no sentido ortodoxo, mas expiar o sofrimento para diluí-lo seria a melhor forma de eliminá-lo, de absorvê-lo e de superá-lo. Esse texto complexo, porque ele usa o jargão técnico da psicologia, mormente a psicologia analítica, de alguma forma fala de uma sabedoria. A sabedoria que está presente em algumas tradições espirituais, não apenas no cristianismo, que lida com o sofrimento de uma forma mais madura, que lida com a questão da dor, da dificuldade, de uma forma especial, mas que não é entendida de uma maneira genérica por todos nós. Porque ainda o sofrimento, para a maioria de nós, ainda é uma questão angustiante. Ainda é uma questão que nos atormenta. O sofrimento ainda nos afeta a ponto de gerar na nossa vida um caos, de nos atormentar por completo. A verdade é que quando ele usa a expressão suportar, expiar como solução, ele está adentrando em uma sabedoria maior do que o termo expiação recebeu ao longo dos tempos. Porque expiação, etimologicamente falando, vem da expressão expiatione, do latim, que significa penitência, castigo, que significa sofrimento, que no âmbito geral quase sempre tem a ver com uma punição, que no âmbito jurídico tem a ver, expiação utilizada no âmbito jurídico, no sentido do cumprimento da pena. A expiação foi utilizada em alguns momentos no sentido religioso, no sentido ortodoxo da palavra, como sendo sinônimo de purificação do pecado, através do qual a pessoa expiaria, expungiria, se limaria, se diluiria do pecado, do equívoco, se salvaria através de uma experiência de expurgo, de penitência, portanto, de experiência dolorosa na qual, ou depois da qual, o indivíduo recebe a redenção. Esse é o sentido religioso tradicional, esse é o sentido convencional da religião, e aqui eu não estou me adentrando a especificidades da religião, estou falando no sentido religioso geral, incluindo a tradição cristã, ortodoxa, ocidental, ao longo dos tempos. Mas é claro que a expiação merece um aprofundamento maior do nosso, especialmente nós que temos à disposição os textos espíritas. Na época de Jesus, aliás, a história começa muito antes de Jesus. Eu diria que mais de 2000 anos antes do próprio Jesus. Na história da antiga Palestina, da tradição judaica, nós encontramos uma tradição que foi passando aos tempos e hoje ainda é conhecida em Israel como a tradição do Yom Kippur, que hoje é um ritual, é um conjunto de rituais, aliás, já era no passado,
mas é um conjunto de rituais com os quais a criatura se purificaria, já que os hebreus do passado, os israelitas do passado e ainda boa parte da tradição de Israel observa de maneira rigorosa os rituais, as liturgias, como símbolo de purificação diante de Eli, ou Eloá, ou Jeová, qualquer um dos 70 e poucos nomes que se designa a divindade, para não falar diretamente de Deus. O impronunciável, como alguns especialistas da cabala hebraica preferem assim adotar. A verdade é que os hebreus sempre observaram, no passado, esse rigor da liturgia que era um símbolo de purificação. Mas, entre os vários rituais, desde a festa dos tabernáculos, a Páscoa judaica, nós temos Yom Kippur, que no dia 10, no mês 10 do calendário israelita, em determinado dia desse mês, o hebreu faz um jejum de 24 horas e depois se submete a uma série de rituais, culminando no passado, não sei se hoje continua assim, mas no passado, culminava no sacrifício de algum animal, caprino, um bode, uma ovelha, e outro é liberado para viajar no deserto. O símbolo do segundo bode que é liberado é o símbolo do pecado que se vai, a ideia do pecado, que aí tem a tradição de Adão e Eva, toda aquela condição, aquela história do povo hebreu. E o segundo bode, ovelha, que é morto, é o símbolo da expiação, e da expiação pela qual o judeu passou, no jejum, para entrar no chamado Dia do Perdão. O Yom Kippur significa Dia do Perdão, ou ritual da expiação, onde o indivíduo recebe o perdão de Deus depois dessa expiação, desse ritual de expiação, simbolizado no jejum, porque tem a ver com o povo nômade, que viajava pelo deserto, que ficava em jejum, mas a história é mais antiga do que isso, porque o Yom Kippur até hoje é conhecido. Até hoje é um ritual colocado. Se baseia principalmente no capítulo 4 de Levítico, quando Moisés estabelece as bases daquilo que alguns entendem que seriam as bases do Yom Kippur, esse ritual. A história, no entanto, me parece mais antiga do que o próprio Moisés. Mais antiga do que o próprio Moisés. Porque a tradição da cultura hebraica diz que antes mesmo de Moisés, vamos lá para... Porque quando a gente fala em Antigo Testamento, a gente já pensa só em Moisés. E se esquece que a gente teve outros patriarcas antes do próprio Moisés. Profetas, homens especiais que marcaram a cultura israelita. E se a gente for recuar, a gente vai logo para o primeiro patriarca, Abraão, cuja história é muito conhecida da tradição bíblica. Abraão, que é segundo a tradição, após o casamento, e ficou mais tarde, segunda idade avançada, com Sara, por permissão da própria esposa, era uma sociedade que tinha uma certa poligamia, se deita com a escrava Agar, tem o filho Ismael, mais tarde tem o filho, o próprio anjo aparece, e o anjo na literatura bíblica antiga não tinha nenhuma auréola e asinha, né? Inclusive, o malar que aparece, expressão hebraica, que mais tarde foi traduzida com o latim, para o latim como angelus, anjo, malar, que é mensageiro, é barbudo, com traje hebreu, não tinha nada daquela coisinha medieval, da roupa branca, das asas atrás. Isso foi mais tarde uma construção judaico-católico-cristã. E aparece, senta na mesa, conversa com Abraão, come com ele. Fenômeno espiritual. E depois que Ismael nasce, o malar diz assim, agora você vai ter um outro filho, com a sua esposa. Agar, a escrava, já tinha sido expulsa com o próprio filho da casa paterna. E então Abraão começa a rir, a dar gargalhada. Porque, segundo a tradição, ele já estava com idade avançada, e a esposa também, para conceber. E o anjo, o mensageiro, diz, você está rindo? Então seu nome se chamará, o nome do seu filho se chamará Risada. Itzak, em hebreu. Itzak, em hebreu, ou Isaac, em português, é risada. Ó, eu não sei se essa história aconteceu ao pé da letra, mas não é importante. O importante é o símbolo e o ensinamento da história.
Porque ninguém, como diz Haroldo Dutra Dias, ninguém assiste Wolverine e fica perguntando se é verdadeiro ou não. Ou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Mula Sem Cabeça. São histórias que não dá para ler como se fosse uma literatura científica. É o símbolo. Ele tem um filho, Isaac. Tem toda a saga em torno de Isaac. Mais tarde, Deus aparece a ele, na figura simbólica, um fenômeno espiritual, e pede o sacrifício do próprio filho, que também é um símbolo que não pode ser lido ao pé da letra. A ideia de o que é que você é capaz diante da divindade. Você é capaz de dar tudo, aquilo que é mais precioso para você, no sentido humano, é esse o símbolo da história de Abraão. E ele aceita, embora muito triste, renunciar a algo humano em prol do dever divino. Pega o jumento, amarra em cima das costas do jumento lenha, para mais tarde improvisar o holocausto, sobe ao monte de Moriá, acompanhado do jumento, do filho Isaac e de alguns auxiliares, de 2 auxiliares, se não me falha a memória. Sobe lá, amarra o filho com as lenhas e decide mais tarde ceifar a sua vida. E no momento, um ápice, Deus aparece. Ou melhor, a literatura bíblica diz: o anjo do Senhor aparece e impede-lhe o momento da execução final e diz que o seu filho vai ser poupado, que a sua prova, o seu teste já havia sido dado. Ele deu a prova de fé. E que ele deveria encontrar um cordeiro e colocasse o cordeiro no lugar de Isaac e o assassinasse, o executasse. E ele o faz e desce mais tarde com o filho, deixando o jumento lá. E mais tarde a tradição estabeleceu o símbolo daquele jumento como alguém que esperava mais tarde um outro momento, o momento da Jerusalém libertada, no momento onde haveria uma nova era para a humanidade e o jumento estaria ali esperando. O jumento simbólico, bem se vê. Estaria ali esperando. O jumento da história de Abraão. Essa história deu origem ao conselho de Moisés em Levítico capítulo 4 para esse jejum do deserto. E mais tarde o sacrifício do cordeiro em homenagem à vida que foi poupada por Deus de Isaac. Isaac simbolizava toda a comunidade israelita, ou seja, toda a nação que era descendente dele. E, portanto, a expiação seria aquele ritual, portanto, um ritual religioso. Mais tarde, com a Páscoa mosaica, aquela história das pragas, do cativeiro no Egito, Moisés libertou os hebreus, e aí as 10 pragas, né, os fenômenos que aconteceram, alcançando inclusive os egípcios, e aí Deus pediu para que matasse o cordeiro, olha o símbolo do cordeiro de novo, e com o sangue colocasse nas portas das casas, o Pessá hebraico, graças ao qual as pragas não atingiriam aquelas casas com o sangue do cordeiro, porque ali haveria família judias, e estariam protegidas das pragas que tomaram conta e alcançaram outra população. Também algo simbólico, e que o hebreu, até hoje, na festa dos tabernáculos, reproduz o ritual do Pessá, a Páscoa judaica, também na experiência da expiação, na liturgia, no alimento, nos rituais, porque tudo isso é feito através de muitas orações, meditações, rituais, para simbolizar o perdão de Deus para com os pecados do povo eleito, do chamado povo eleito, a remissão e a pacificação. A ideia de que a expiação é símbolo de conciliação. Expiação é símbolo de pacificou as coisas, depois de uma turbulência. Essa era a ideia da cultura judaica. Quando Jesus vem, ele espiritualiza esse símbolo e o transforma não mais em um sacrifício de animal, não mais no holocausto do cordeiro, mas ele eleva espiritualmente esse sentido a um outro patamar, dando um sentido, um significado, inclusive, muito mais profundo à experiência da chamada expiação, quando, na Páscoa judaica, não é à toa, ele entra em Jerusalém, sobe num jumento e entra na cidade em cima do jumento. Era o símbolo do jumento que ficou lá, de Abraão. 2000 anos antes. O jumento que estaria esperando o momento da Jerusalém libertada. Ou, se quiser, o jumento que estaria esperando o Messias. O Messias estava agora em cima do jumento.
entra em Jerusalém de maneira triunfal, como se diz no Evangelho. Depois que passa por toda a experiência das ovações, do aplauso, vivencia a Páscoa judaica, come o cordeiro com o vinho, é um ritual que até hoje existe, obrigatório para aqueles que são inseridos na tradição judaica. E mais tarde, com esse símbolo, Jesus toma o lugar de Isaac. Retira o cordeiro, o sacrifício do animal, e substitui o filho de Abraão, Isaac, sendo ele próprio cordeiro, que deveria agora servir em holocausto. A expiação não seria mais uma liturgia exterior, mas seria uma atitude interior, uma opção de experiência dignificante e iluminativa. Uma experiência difícil de ser entendida na época dele por completo. Porque vendo apenas o aspecto exterior daquela Páscoa, que culminou mais tarde na crucificação dele, toda a humanidade quase sempre olhou para a crucificação com certo terror, com certo sentimento de repúdio, por causa da carnificina, por causa do sofrimento envolvendo, e quase sempre nos passa despercebido uma série de aspectos importantes da cruz, da experiência da crucificação. A crucificação em Jesus, o período do Calvário, da cruz, aquele período, é uma condensação, é uma síntese de tudo aquilo que a humanidade pode passar. Naquele período, em alguns dias em Jerusalém, que ele viveu a tragédia do Gólgota, ele queria demonstrar de maneira resumida um arquétipo de todo tipo de dificuldade que alguém pode passar nesse mundo. Qualquer tipo de dificuldade que você passe nesse mundo, ele passou na cruz. Qualquer. Dor física, dor moral, traição, calúnia, abandono dos amigos, das pessoas mais próximas. Todo tipo de experiência dolorosa ele passou ali. Mentira, difamação, agressões de toda sorte, solidão. Tem um detalhe que muita gente desconhece. O jumento que Abraão subiu no Monte de Moriá, subiu com uma corda que era amarrada em locais e cuja coroa da corda era uma coroa de espinhos. Então, quando Jesus viveu aquilo dali, os especialistas, doutores da lei, com a coroa de espinhos, conseguiam fazer a conexão da mensagem sutil. A verdade é que a experiência do Calvário tem vários ensinamentos sutis que passam despercebidos, porque a gente só fica olhando para o aspecto exterior, brutal, da violência, a coisa rude, a coisa agressiva, a coisa nauseante até. E nos esquecemos de uma série de exemplos. Em vários momentos, Jesus deu exemplo naquele momento final. O exemplo da resiliência, ressignificação do sofrimento. Cruz era instrumento de vergonha, aquele tipo de execução penal, aquele tipo de pena de morte era mais vergonhosa, era mais horrível. Qualquer judeu que visse outro judeu sendo vítima da pena de morte por crucificação, era preferível suicídio. Era vergonha alguém ser punido com a crucificação. Era a vergonha mais abjeta. Ele transformou esse símbolo. Ele deu outro sentido para esse símbolo. Mas não apenas isso, toda a tragédia da cruz, a relação dele com Cirineu, o homem da Cirineia que veio e segurou a cruz dele, e ele aceitou ajuda. Interessante que ele aceita ajuda, mas não deixa o Cirineu carregar a sua cruz, né? A cruz era dele. Ou seja, a cruz de cada um é individual. A gente deve aceitar a ajuda do outro, mas não deixar que o outro carregue a nossa cruz, como a gente não deve carregar a cruz de ninguém. A gente deve ajudar o outro a carregar a sua própria cruz e aceitar a ajuda do outro, dos sirineus que passam pelo nosso caminho. Mas a cruz é pessoal, é intransferível. É o símbolo de que a cruz é o desafio. Ele dizia o seguinte: quando eu for erguido,
Atrairei muitos. Judas pensava já ele ser erguido assim em um trono, né? Sentado num trono de rei. E eu acho que outros discípulos também pensavam nisso. Ele ser um rei de Israel. E ele foi erguido de outra forma, né? E atraiu muitos mesmo. Porque ele ressignificou aquele símbolo. Então, a experiência com Cirineu, a experiência com as mulheres piedosas, o consolo e o conforto que ele deu, que aliás é uma das lições mais profundas, mais bonitas, né? Ou seja, você está passando por dificuldade e está ajudando o próximo. É de um mérito espiritual, porque quase sempre quando as coisas doem em nós, a gente só olha para a própria dor. A gente não consegue olhar para o lado porque a gente está mal. Está tão mal que a gente não consegue distender a mão. Então, ali há um símbolo, não é um ensinamento. Ele carregava uma cruz e confortava quem passava pelo caminho. Ele que enxugava as lágrimas. Ele que estava consolando. As quedas, que simboliza também a evolução do espírito e as quedas. E isso é pouca coisa que eu estou falando, tem muito mais. Porque ali é um complexo processo que envolve política, história, sociologia. E nós espíritas sabemos também fenômenos espirituais. Porque se você acha que o líder da crucificação era Pilatos, Anás, Caifás, Herodes, ou sumo sacerdote do templo, você está olhando com olhar material. Os protagonistas da história não eram visíveis pelos olhos materiais. Os verdadeiros protagonistas foram aqueles que influenciaram as massas, que pressionavam o mundo físico, que sempre pressionam. Como é que você entende que uma pessoa chega em Jerusalém aplaudida e alguns dias depois, essa pessoa é escolhida em detrimento de Barrabás? É uma coisa para se pensar. Que multidão é essa que oscila facilmente e muda de convicção muito fácil? Aplaude um dia para o outro dia apedrejar. Nós somos assim. Nós somos assim. Então, ali estamos diante de uma série de situações. O consolo a Maria de Madalena, que ela nunca mais vai esquecer. Cerca de 15 séculos depois, ela volta, como Teresa de Ávila, a reformuladora do Carmelo, ainda com as reminiscências daquela experiência, se referindo muitas vezes a passagens da cruz. Porque ficaram nos arquivos dela. No momento final, o soldado que dá-lhe uma lancetada, o soldado Longinos, para apressar sua morte, primeiro quebram as pernas, porque era sexta-feira, 18 horas já era 0 horas do dia seguinte, era o sabá, e o sábado para a cultura hebraica era o dia sagrado, não podia ter nada, nem morte, ia ter que inclusive liberá-lo. Então, para apressar a sua morte, as suas pernas foram quebradas, e a lança de Longinos, que deve ter penetrado o pulmão. Ele já estava quase asfixiado, porque o corpo estava sobre o pulmão. Deve ter esmagado o pulmão. E ele olha para Longinos, aquele olhar inesquecível, diz Humberto de Campos Espírito, pelas mãos de Chico Xavier, vai comover aquela criatura para sempre. Nunca mais ele esqueceu aquele olhar. E mais de 17 séculos depois, reencarna como Dom Pedro de Alcântara, o último imperador aqui do Brasil. Diz ainda o mesmo espírito por Chico Xavier, venerando Jesus, que era apaixonado pela figura de Jesus. Então, a tragédia ali da cruz é um arquétipo de todas as dificuldades humanas que ele queria demonstrar. Nós espíritas sabemos, pela literatura da codificação de Allan Kardec e também pela literatura mediúnica depois, desde Emmanuel a Amélia Rodrigues Espírito, que a experiência da cruz, para um espírito desse, não era o máximo. Porque um espírito desse, como diz a questão 170, o que é que sucede ao espírito depois da sua última encarnação? E os espíritos respondem, torna-se espírito bem-aventurado, isto é, espírito puro, não sujeito mais às imperfeições da matéria,
adquirindo as virtudes que a criatura pode adquirir, reunir toda a sabedoria relativa da criatura diante do absoluto, ser um instrumento direto da divindade e só mergulhar no corpo muito raramente em missões especiais, porque não estão mais sujeitos à reencarnação. Espírito puro. Então, cruz para Jesus era café pequeno. Cruz para Jesus era algo superado. Ele já tinha superado isso em outras existências, no seu processo evolutivo. Ele estava muito além da crucificação. Por isso que para o Espiritismo Jesus não fraquejou no momento final. Essa discussão é antiga, né? Eli, lama sabachthani, ou sabachthani, para alguns tradutores. Deus meu, por que me desamparaste, ou me abandonaste? Que é o Salmo 22 que ele estava entoando, que ele estava cantando ali, segundo os teólogos da Bíblia de Jerusalém, e segundo a maioria dos teólogos atualmente. O Salmo 22, se você pegar na Bíblia, você vai ver. O Salmo 22 começa justamente assim. Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Eu tenho um amigo, ele certamente está na palestra, que ele conversou isso com um amigo seu, que é evangélico, que é protestante. E ele citou esse Salmo 22. E um amigo que é protestante, que deve discordar do Espiritismo, porque o Espiritismo não vê Jesus como Deus, para a tradição protestante, a gente reduz a grandeza de Jesus, porque Jesus não é Deus. Jesus é um filho, é um espírito como nós, só que alcançou a perfeição. E então, para a interpretação geral protestante, a gente diminui a grandeza de Jesus, porque para a tradição convencional, Jesus é o próprio Deus. E a gente está reduzindo. Na verdade, a gente está engrandecendo Jesus. E eu vou explicar por quê. E aí esse amigo disse que mostrou esse Salmo 22, diz, olha, Jesus não periclitou no momento final. Olha o Salmo 22, Deus meu, porque me abandonaste. Olha como é. Ah, é coincidência. Deve ser coincidência. Como é que eu não tinha visto isso? Disse ele. Mas se você parar para raciocinar, como diz Leon Denis, se Jesus é Deus, ele é o absoluto. Primeiro, ninguém pode ter a presunção de copiar Deus. Depois, se é Deus, está distante no sentido de comparar com a criatura. O Criador não pode se comparar com a criatura. E depois, se é Deus, não fez nada demais, porque para Deus nada é impossível. Dizer que Jesus é um espírito como nós, mas que alcançou uma perfeição e que realizou aquilo que ele realizou, torna ele maior. Mais grandioso na sua condição humana e na sua condição espiritual, como diz Leon Denis. A verdade é que houve ao longo dos tempos uma distorção da mensagem de Jesus. A mensagem cristã foi distorcida. A tragédia da cruz foi interpretada como sendo uma expiação só dele para nos salvar. E a partir daí a gente repetiu o ritual judaico agora de maneira cristã. É necessário fazer o ritual da cruz para ter os pecados salvos e absolvidos. Ele foi interpretado como alguém que não nos deu exemplo para que a gente faça a mesma coisa diante das dificuldades da vida. Primeiro porque ele é Deus. Então se ele é Deus e eu quiser imitar Deus, eu estou incorrendo no pecado da vaidade. Eu estou sendo vaidoso. Não dá para copiar Deus. É presunção. E depois que a liturgia que se estabeleceu era para reproduzir o sangue dele através do vinho, o corpo dele através de um alimento, o ritual da crucificação através de algo apenas exterior, litúrgico, nada contra, nenhuma crítica de minha parte, mas que não é, em nossa forma de entender, a essência profunda da mensagem da cruz. Aliás, Jesus sabia que a mensagem dele não ia ser compreendida, sabia que ia ser distorcida, sabia que ia ser alterada. E a expiação foi considerada esse ritual, ou então, locais após a morte. E surgiu a teologia do céu e do inferno. Teologia essa que estabelece locais de punição para o pecador após a morte. E se o indivíduo passa por alguma tragédia nessa vida, é porque ele está já expiando os pecados nessa vida como punição de Deus. E após essa vida, o fogo do inferno teológico. Essa era a ideia convencional. A verdade é que não há
não é totalmente errado a ideia de sofrimento após a morte, mas não dessa forma. A ideia é distorcida, porque no meio de muita mentira e muito erro, há intuição de verdade espiritual. Intuições distorcidas. Se a gente for examinar em todas as culturas, veremos a intuição de locais ou de experiências após a morte, de bênçãos ou de desconforto. Os antigos egípcios falavam que após a morte os indivíduos poderiam experimentar as aflições do deus Anubis, que os supliciavam. Os hindus estabeleciam torturas, envenenamentos, afogamentos, suplícios, inclusive fogo após a morte, em uma literatura toda material a respeito dos sofrimentos. Os gregos estabeleciam os abismos do Tártaro, de Hades, onde a alma deveria expiar os erros da vida física. E a teologia medieval, que nós já citamos, estabelece as experiências de sofrimento, céu, inferno e assim por diante. A verdade é que a pergunta continua: por que o sofrimento? Por que a criatura sofre? Porque há experiências dolorosas. André Gide, Prêmio Nobel de Literatura, escreveu uma obra, esse notável francês, obra essa chamada Sinfonia Pastoral. Nesse livro, André Gide aborda a questão do sofrimento. E ele vai estabelecer, depois de uma série de elementos que ele coloca no romance, é uma obra fininha, pequena, ele conclui dizendo: porque só a criatura se amargura. Porque na natureza, só o ser humano se atormenta, se desespera. E ele próprio, que era pessimista, conclui dizendo: porque só o ser humano pensa, raciocina. Ele conclui de maneira amarga, repetindo de alguma forma a tradição filosófica do passado. E da época dele. Quem não se recorda dos filósofos pessimistas? O filósofo alemão Schopenhauer, que dizia que a vida humana é sofrimento, que não tem nenhum sentido. Não tem sentido justamente por causa do sofrimento. Porque o sofrimento humano não tem sentido. Qual o sentido da criatura sofrer? E Schopenhauer vai concluir dizendo que quanto mais a criatura se conscientiza da própria vida, mais ela sofre. Olha que coisa. Mais ela sofre. Porque a vida é sofrimento, dizia ele. Ele chegava a dizer que a experiência física é uma sucessão, uma coletânea de sofrimentos, porque mesmo o prazer que você vive hoje é a consciência que você tem de que esse prazer vai faltar amanhã. Vai passar. E a consciência de que vai ser temporário, que vai passar, já é um sofrimento. O prazer de hoje é a ansiedade de não ter esse prazer amanhã. E amanhã é a saudade do prazer que um dia teve que não tem mais. Olha, que nem com Rivotril para resolver. E outros repetiram essa tradição. Sartre no existencialismo. Os grandes nihilistas do século XX. A vida não tem um sentido ético, não tem um sentido estético, não tem um sentido próprio em si mesma. A vida é uma coletânea de experiências, onde o instinto de conservação da vida, os instintos materiais predominam, e onde não há um sentido existencial próprio, já que o sofrimento acompanha a criatura o tempo todo. Sofrimento psíquico e sofrimento físico. Essa é a ideia. A questão do sofrimento atormenta. A questão das tribulações faz até hoje pensadores pensar, raciocinar, refletir. Desde o passado até hoje, há livros e referências sobre isso. Se a gente pegar, por exemplo, o livro da Bíblia de Jó, o livro da Bíblia de Jó, que é um livro simbólico, fala disso. A questão central é: por que a criatura deve sofrer se Deus é bom? Veja que não é uma pergunta simples. É uma pergunta sofisticada. É uma pergunta sofisticada. Só o Espiritismo, pelo menos em linguagem atual,
que conseguiu aprofundar esse entendimento, resgatando a própria mensagem de Jesus. O Espiritismo, em tempos atuais, faz uma releitura do Evangelho, restaura aquilo que foi perdido ao longo dos tempos e consegue sublimar a questão do sofrimento de uma forma essencial. O Espiritismo vem dizer que os sofrimentos ditos após a morte não são necessariamente uma punição, uma tragédia, mas uma consequência daquilo que o indivíduo alimentou dentro de si mesmo. Quem lê a literatura mediúnica e as próprias elucubrações de Allan Kardec percebe que o Espiritismo deixa claro, complementando todas as tradições espirituais que falam sobre a continuidade da vida, mas que tem uma ideia imprecisa, uma ideia pálida, uma ideia que não é uma ideia palpável, uma ideia clara da vida espiritual. Se sabe que tem uma vida, mas não se sabe muito bem como é que é, e cada cultura elabora um conjunto de superstições e de símbolos. O Espiritismo confirma todas essas tradições, mas ao mesmo tempo desenvolve-as, complementa elas, afirmando que nada mais é, porque a expressão punição, castigo, era a expressão do vocabulário que existia no passado. A gente não pode exigir um vocabulário elástico na Idade Média, menos ainda na época de Jesus. Então os termos punição, castigo, eram os termos que eram usados. E a mentalidade do homem era a mentalidade assim, a justiça era feita de punição. Essa era a ideia. O Espiritismo vem explicar que esses castigos nada mais são do que a consequência daquilo que a alma alimenta. Se você vive uma vida atormentada, você não vai para o inferno, você leva o inferno que você já carrega. É uma consequência. Se você cultiva a paz, você leva consigo a paz que você carrega. Causa e efeito é isso. Aquilo que você constrói dentro de você mesmo vem como consequência. Chico Xavier dizia que a morte é uma mudança de casa sem mudança de pessoa. Você muda de morada, mas vai como é. Nem se torna anjo, nem demônio. Vai como é, com as virtudes que constituem na vida espiritual mais sutil motivo de alegria e com os vícios que constituem motivo de tristeza. Kardec vai dizer a soma de um e de outro que vai dar a plenitude ou vai dar o desgosto ao ser espiritual após a desencarnação. Então, os espíritos vêm dizer a Allan Kardec que a expiação é uma expressão utilizada ao longo dos tempos, que é ressignificada pela doutrina espírita, no sentido de vicissitudes da vida material. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta 132. Que Allan Kardec faz. Os espíritos respondem. Para uns é missão, para outros é expiação. Cada um, no entanto, tem a sua parte que colabora no coletivo, na obra da criação. Mas importa considerar que todos os seres que mergulham na carne, sujeitos à encarnação, são convidados a experimentar as vicissitudes da vida material, da vida corporal. E isso constitui a sua expiação. Porque quando nós lemos a obra kardeciana, a gente vai ver que nós temos a expressão provações, que é uma expressão genérica, e as expressões específicas, expiação e prova. Quase sempre, isso não é preciso, tá? Mas quase sempre na obra kardeciana a gente vê que o termo expiação é utilizado de uma forma para definir o espírito que está regularizando equívocos cometidos no passado, genericamente falando. E a expressão prova quase sempre é utilizada como uma experiência, dolorosa ou não, com objetivos futuros. Kardec diz isso em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Há determinadas provas que não são consequência de equívocos cometidos em existência passada, mas são opções do espírito com vistas ao futuro, ou seja, ao seu aperfeiçoamento.
E há expiações diante das quais o espírito tem que passar, e que é, às vezes, resultado de equívocos do passado, e que a alma é obrigada entre aspas, a vivenciar, como uma fatalidade. Mas isso tudo, meus amigos, Allan Kardec coloca de uma maneira geral para a gente entender. Esses termos não são absolutos. Não dá para entender essas expressões de maneira absoluta, não dá. Porque a depender de como você encara, e você vai encarar uma coisa, uma prova e expiação. Se eu acabo o meu salário... Vixe, não é nem bom falar porque está no final do mês, né? Se eu acabo o meu salário todo em 15 dias, o resto eu vou ficar em penitência de miséria. Ou entrando no cheque especial. Isso é o quê? É prova ou expiação? Depende. Se não tem jeito, pode ser expiação até. A gente tem um gerente de banco aqui. Quem quiser depois conversa com ele. Ou pode ser uma prova. Isso é uma experiência difícil diante da qual eu lido e eu preciso me adaptar diante dela. Porque essas expressões que Kardec usa não tem nada de absolutas. Tem sentido relativo também. Agora, genericamente falando, há situações que a gente vê que são expiações. E outras que são provações. Até porque essas coisas se misturam. Há expiações que são para débitos do passado, mas que também objetivam o aperfeiçoamento do espírito. E há provas que têm objetivos de aperfeiçoamento do espírito e que podem ser resquícios, provas leves, mas são resquícios de equívocos que ficaram no passado remoto. Essas coisas se misturam em uma coisa só. Por isso que Kardec vai dizer, prova ou expiação, no entanto, uma coisa é certa, fazem parte de uma natureza espiritual inferior e os espíritos inferiores que estão sujeitos a elas. A provas ou expiação. Porque o que é perfeito não precisa se aperfeiçoar. O que já é pleno não precisa melhorar. O espírito perfeito, no sentido de puro, já se aperfeiçoou. Se o espírito passa por prova, é porque ele ainda tem inferioridade para ser provado, para ser testado. Por isso que a encarnação é de prova. Todos nós. Porque a encarnação é a experiência. É o teste. É a avaliação. Por isso que a gente é provado naquilo que a gente tem maior dificuldade. Porque Deus fez isso comigo. Não é. São as suas imperfeições que o aproximam, que o propelem a determinado tipo de experiência que o fez. Se eu sou muito orgulhoso, se eu sou uma pessoa narcisista, muito presunçosa, toda hora eu vou me sentir humilhado. Não porque necessariamente as pessoas me humilham, mas porque eu tenho um ego muito inflado, então qualquer coisa que diz, eu fico como uma diva à beira de um ataque de nervos. É uma questão de sensibilidade. Se eu sou uma pessoa que rancorosa, qualquer coisa eu vou ficar com mágoa dos outros. Aquilo que eu acalento no mundo interior, a minha mente, faz com que atraia as experiências compatíveis para eu justamente sublimar. Prova ou expiação. Veja que a noção espírita é muito mais coerente, muito mais madura, muito mais equilibrada do que a noção punitiva. Joana de Ângeles Espírito, em uma obra, vai desenvolver esse pensamento kardeciano, vai elucidar melhor, esclarecer, dizendo, utilizando inclusive uma espécie de analogia com terminologia do direito, né? Alguns jargões do direito, algumas expressões do jurídico, quando ela fala o seguinte, que genericamente falando, ela diz, o espírito em prova é um réu primário, sem grandes antecedentes. Ou seja, o espírito em prova é aquele que se equivocou, está tendo uma outra chance, tem liberdade condicional. Pensa na liberdade condicional? Não precisa pagar a pena em privação de liberdade. Ele paga a pena alternativa do ano cesta básica, não é assim no mundo jurídico? O espírito em prova, aquele passa por uma prova. E o que é que pode ser uma prova? Uma família difícil, porque no passado ele não valorizou a família que teve, e agora volta com uma família complicada, que ele precisa ter mais dose de compreensão. Isso é uma prova. Por que uma prova? Porque ele pode bater a porta e sair de casa. Ele pode optar por não conviver, se isolar. Ele não é imposto aquilo, mas é uma prova que se ele souber
lidar de maneira positiva, ele cresce, ele evolui. Né? Uma dificuldade financeira é uma prova, porque ele pode mudar. É para o aprendizado dele. Uma dificuldade no trabalho, relações difíceis. Aí ela vai dizer, o espírito em expiação, no entanto, é um espírito que já tem antecedentes. Que se equivocou 1, 2, 3 vezes, tem várias chances. E volta mais limitado para não se complicar mais. Essa é a ideia do espírito em expiação. Genericamente falando, esses conceitos sempre são relativos. Então, espírito em expiação é aquele espírito que volta mais limitado em determinada área. Digamos, genericamente falando, digamos que eu tenha, por exemplo, uma depressão. Uma depressão é uma prova, não é uma expiação. Eu posso melhorar e até sair da depressão. A depender como eu cuido disso. Só que em vez de eu utilizar a depressão para me autoconhecer melhor, para me cuidar, para me tratar, para viajar para dentro, para me melhorar como pessoa, eu opto pelo suicídio. Ingiro, por exemplo, medicações. A depressão foi uma prova. Aí eu ingiro, por exemplo, uma série de substâncias e morro asfixiado, por exemplo. Eu posso voltar com limitações nessa área, com a problemática de saúde teratológica, genética, desde o berço. Eu dou um tiro na cabeça, aí eu volto com autismo, com hidrocefalia, com anencefalia. Estou falando genericamente falando, não estou dizendo que todo suicida vai passar por isso. Cada caso é um caso. Estou dizendo que em alguns casos a literatura mediúnica descreve assim. Então o indivíduo passou pela prova, não soube se suceder muito bem, volta na expiação, limitado para não se complicar mais. Nós, no olhar material, é que olhamos e dizemos, meu Deus, que tragédia. E os espíritos guias estão vibrando. Porque o olhar do guia espiritual é outro. O olhar do guia espiritual é assim. Você está atormentado porque está com dificuldade financeira, e o guia espiritual está, graças a Deus. Na últimas 5 encarnações, quando ele teve folga financeira, ele só fez besteira. Deixa o nome dele no Serasa mesmo, SPC, deixa lá. Porque na dificuldade ele fica melhor. Se ele tiver muita folga financeira, começa a fazer um monte de bobagem. Então, o olhar do guia espiritual é outro. Tanto é que eu tenho um amigo meu, palestrante, que diz assim, Flávio, eu não digo nada para os meus guias que eu estou sofrendo, porque eles adoram que a gente sofra. Então, não dou ousadia para eles. Não é que eles adoram que a gente sofra, mas eles têm um olhar diferente. Um olhar diferente. Nós vemos, às vezes, determinados sofrimentos como uma tragédia. E eles vêm como oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento e de sensibilidade. Isso não quer dizer que eu vou ficar buscando sofrer. Não é isso. É quando eu sofro, eu conseguir extrair o melhor do sofrimento. A Amélia Rodrigues diz, a dor não melhora ninguém. A dor pode revoltar ou pode amadurecer. Depende do modo como eu lido com a dor. Não é a dor em si mesma que vai fazer ninguém evoluir, mas é a forma como eu lido com o sofrimento. Então, Joana de Ângeles vai dizer, quase sempre a prova é escolhida pelo Espírito. Já a expiação, muitas vezes, é imposta. Principalmente quando o Espírito é rebelde. Eu me lembro daquele caso famoso de Chico Xavier, narrado em Amor e Sabedoria de Emmanuel e Lindos Casos de Chico Xavier de Ramiro Gama. É um caso muito conhecido, já contei várias vezes, de um jovem de 10 anos, cuja família Chico visitava. Ele era cego, surdo, mudo, teve um problema cerebral logo depois do parto. E não tinha os braços. E ele teve infecção, me parece que uma gangrena, inclusive, nas pernas. E os médicos queriam amputar as pernas, para que ele não morresse. E alguém ficou tão horrorizado que disse, escuta, Chico, você não acha que era melhor deixar o menino morrer? Não é um ser humano, é um animal que não se comunica com o mundo exterior. Cego, surdo, mudo, não tem as mãos e agora não vai ter as pernas. E Emmanuel teria lhe dito, ele teria passado essa informação. Emmanuel diz, diga ao nosso querido amigo que esse sujeito aí, eu conheço o caso dele. Ele vem se suicidando nas últimas 10 encarnações. E agora que está com 10 anos de idade, cego, surdo, mudo, ele está pensando em se jogar de um local alto. A amputação das pernas é uma intervenção divina abençoada para que ele se mantenha mais tempo no corpo.
Porque ficando mais alguns anos no corpo, ele vai diminuindo o condicionamento suicida que ele tem. A compulsão suicida. E a gente vê como tragédia. Veja o olhar do mundo espiritual como é outro. A perspectiva do mundo espiritual. Agora, é claro, não vamos exagerar. A pessoa toma uma queda, é de vidas passadas que eu estou pagando porque eu derrubei alguém. Esbarra em alguém, porque eu empurrei a pessoa do alto do edifício, agora estou esbarrando. Porque tem também loucuras nesse sentido. Não vamos achar que tudo é de outra vida. As vicissitudes, diz Allan Kardec, do dia a dia da vida material, são experiências para o aperfeiçoamento da alma. Não necessariamente porque são programadas do passado. Só as coisas de grande vulto espiritual. Eu me lembro de um caso de Divaldo que ele contou, que uma mãe chegou a ele com lágrima nos olhos. E ele se sensibilizou com esse caso. Porque ela diz, minha filha tem 3 anos, vai fazer 4 anos. Fala, conversa já há algum tempo. Nunca me chamou de mãe. Nunca olhou para mim e me chamou de mãe. Mas não é apenas isso. Desde criança, essa menina não aguenta nem eu ficar próximo dela. Às vezes, bebê, e até hoje, eu pegava para carregar ela e ela abria em choro. Eu tinha que chamar o pai para segurar. Sempre foi assim. Ela tem quase 4 anos, não me chama de mãe. Quando eu chego perto, ela começa a chorar e começa a se irritar. Isso só pode... Eu sou espírita. Eu tenho consciência. Só pode ser coisa de vida passada. Só pode ser um conflito do passado. Uma experiência negativa. E quando eu fui ouvindo essa história, eu disse, realmente, só pode. Porque os casos gerais, genericamente falando, deve ter uma matriz, sempre tem uma matriz do passado num caso desse. E o próprio Divaldo confessou que diz, realmente. E ele disse, Divaldo, eu queria que você me desse alguma orientação, consultasse de repente o mundo espiritual. Joana de Ângeles se apresentou e disse, eu tenho o caso dessa menina aqui nas mãos e eu estou analisando ele. Diga a ela que não se trata de algo de vida passada, se trata dessa encarnação mesmo. E Divaldo falou, Joana de Anjos está aqui e passou o recado. Ela disse, não pode ser. Não pode ser. E ela começou a passar, gravidez, o casamento, o marido, o pós-parto, não. Tudo perfeito. Perfeito. Tente lembrar de alguma coisa. Não pode. Aí lembrou do parto, foi uma festa, todo mundo esteve lá, a avó do menino, todo mundo cuidando, tia, cunhada, sogra, todo mundo ali, em perfeita fraternidade e harmonia. O parto foi tranquilo, maravilhoso, e ela pensava, voltava, revisava a situação, e daqui a pouco ela lembrou. Não pode ser isso, Edivaldo. Isso o quê? Não sei não. Os espíritos não me disseram não, que eles não são indiscretos. Eles só me disseram que era dessa vida, agora não disseram o que era. Porque os espíritos respeitam a privacidade dos outros. Essa coisa do médium ficar sabendo o segredinho da intimidade de todo mundo, não é bem assim também. Vamos com calma nisso. Porque senão a gente fica com medo. Eu vejo gente com medo dos médiuns. O médium está ali, vou passar por aqui pelo canto, porque se ele olhar para mim, ele vai já saber o que eu estou fazendo em casa. Às vezes o médium não está sabendo o que ele está fazendo em casa. Imagina o que você está fazendo. Não é bem assim. É uma meia-verdade. O médium tem uma percepção, mas também não é assim. E aí, ele diz, eu não sei. Eu só sei que o espírito disse isso. A benfeitora espiritual. E ela parou e disse, não é possível. E contou. Disse que logo, foi tudo maravilhoso. Mas logo depois que a menina nasceu, que o pai segurou, olhou para ela e disse, você não vai acreditar. É uma menina. E ela parou e disse, não acredito. É uma menina? Que pena. E Joana de Ângeles disse, era esse mesmo trecho. É isso que eu tenho aqui. O bebê não viu nada, mas o espírito ligado ao bebê estava ali. E assimilou. Ficou com uma mágoa tremenda e resolveu rejeitá-la e não chamá-la de mãe. A partir daí, Divaldo aconselhou, disse para ela conversar com a menina quando estivesse dormindo. Essa técnica que até a psicologia usa. A psicologia fala que é para falar com o inconsciente. Para a gente, o inconsciente é o espírito. Então, para falar com o espírito que não está totalmente mergulhado na matéria, 3 anos de idade, ainda não está totalmente reencarnado, ainda tem uma certa liberdade, está mais lá do que cá, como se diz. Converse. Com 5 anos de idade, ela voltou para falar com o Divaldo.
conversava, orava, aplicava passe nela, dialogava com ela enquanto ela estava dormindo, falava que a amava. Até que um dia ela estava na cozinha, a menina levantou, de pijama ainda, foi se aproximando e disse, mamãe, ela parou e começou a chorar. Voltou, os olhos, mamãe, novamente, eu sonhei com a senhora. E no sonho a senhora me dizia que me amava. A senhora me ama? Então ali, um drama intrauterino poderia ser desencadeado num conflito dessa encarnação mesmo. Dessa encarnação. Então, muita calma nessa hora. A meta, no entanto, é o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento espiritual. Já para concluir, gostaríamos de dizer que toda experiência, por mais difícil que seja, quando a gente passa, a gente acha que não vai aguentar. Depois, no entanto, a gente olha para trás e vê o quanto a amadureceu. Provas e expiações têm a ver com isso. O importante não é a cota de dor ou a ausência de dor que a gente tem, mas o quanto a gente cresce, o quanto a gente amadurece, o quanto a gente aproveita. Essa é a lição da cruz. O quanto a gente extrai do sofrimento a melhor parte. Só para concluir, duas histórias. Uma, que é uma piada espírita. A piada espírita é uma coisa boa. Porque como o tema é um tanto pesado, eu certa vez vi essa piada e nunca mais esqueci. Numa revistinha dessa espírita. 2 sapos caíram. Caíram dentro de uma lata de leite. Estavam pulando e caíram dentro de lata de leite. E aí, aquela tragédia, né? Vão se afogar dentro da lata de leite. E aí um deles começou a tentar pular, tentava pular, pá, e não conseguia. Tentou pular pela 3ª, pela 4ª vez e cansando. E outro disse, você vai cansar e vai morrer até antes. Vai morrer antes, porque é muito alto. A gente não vai conseguir sair dessa lata de leite, você está gastando sua energia. É melhor a gente ficar aqui quieto e tentar prolongar a vida, porque não tem jeito. Era um sapo depressivo. Já tinha sapos depressivos na época. O outro disse não, e continuou tentando, batendo, até que o leite foi se solidificando, e nesse bater, virou manteiga, e ele pulou para fora. E como era um sapo espírita, esse outro, pulou já dizendo, graças a Dr. Bezerra de Menezes. Moral da história, os problemas pelos quais a gente passa, a gente pode se afundar e se deixar afogar, ou bater até virar manteiga. É essa experiência, porque a experiência é de aperfeiçoamento. A meta não é mudar o mundo exterior, é através das experiências dolorosas eu me iluminar por dentro. Quando eu vejo, por exemplo, vou citar casos conhecidos, o Stephen Hawking, a gente fica pensando do ponto de vista material, que desperdício. Se aquela limitação física deu aquele físico, aquele gênio, imagine se ele tivesse autonomia. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando a gente vê alguns espíritos missionários, sim, porque há espíritos missionários que não têm karmas, não têm débitos do passado, experimentam expiações. E aí? Quando a gente vê um Francisco de Assis sofrendo, dores utrizes que ele passava cantando alegre. Chico Xavier. Quando a gente vê um Toulouse-Lautrec na arte, um Beethoven na surdez, alguns desses missionários não tinham compromissos com o passado, solicitaram para dar o exemplo geral e, ao mesmo tempo, quando não eram espíritos perfeitos, eram espíritos superiores, mas eram espíritos que estão ainda em aperfeiçoamento, rogaram essas dificuldades para acelerar o seu progresso, para avançar mais, para amadurecer mais. Porque o projeto não é de mudança exterior, é de iluminação. E a mudança exterior vai ser como consequência. É o amor que cobre a multidão de pecados. Porque, para além dos equívocos do passado que pode gerar expiação, há também o bem que eu faço, que apaga o mal que eu fiz. E, por fim, gostaria de concluir com um trecho de um caso que eu contei ontem. Quando a gente lê, por exemplo, o livro Paulo Estevão de Emmanuel, nós temos momentos especiais de provação, algumas provações de espíritos notáveis. O próprio Gesiel,
que seria mais tarde o mártir Estevão, que Emmanuel define como sendo um espírito com uma consciência cristalina. Ele utiliza essa expressão. Eu contei isso ontem em outra casa. Quando ele começa a estabelecer a briga com Saulo de Tarso, que culminaria na sua morte no Sinédrio, na sua execução, e mais tarde Saulo se torna Paulo, o apóstolo. Quem leu o livro sabe, eu só estou falando de linhas gerais, porque tem gente que não leu. Mas Estevão, quando pela primeira vez ele se estranha aspas, né? Ele responde às questões de Saulo e deixa Saulo enfurecido. Saulo vai ao Sinédrio, solicita que o Sinédrio convide ele para prestar esclarecimentos, e ele é convidado. Ele chega no Sinédrio, é importante esclarecer isso, ele chega no Sinédrio para prestar esclarecimentos com 2 guardas, mas Emmanuel diz assim, ele não estava algemado, ele não era ainda réu de processo nenhum, ele ia espontâneo, ele foi solicitado, ele foi. Ele podia até se recusar à autoridade, mas ele foi. Ele senta-se numa cadeira que foi colocada para ele. Estava diante ali da corte máxima, né? Que reunia todos os poderes na época, né? Também era um ministério público da época. Estava prestando esclarecimentos. O próprio Saulo se fez juiz da causa, que ele tinha amizades, ele tinha conciliábulos, ele já tinha o pistolão, já existia esse negócio de pistolão na época, não é só hoje não. E aí ele fez questão de ser o juiz da causa para humilhar aquele que ele considerava adversário. Emmanuel diz que quando Gesiel entra, simples e pobre, vê aquele luxo do Sinédrio, ele começa a lembrar dos grandes profetas do passado. De Moisés a Isaías, passando por Ezequiel, Daniel, os grandes profetas, todos simples e pobres, ele via aquela ostentação e aquela pompa, aquela arrogância. Ele ficou pensando onde estava o Antigo Testamento ali, que ele também venerava. Ele sentou e começou a prestar o esclarecimento. Só que ele conhecia tanto da Escritura que os juízes que estavam acostumados a ver Saulo ganhar a discussão para todo mundo, ficaram surpresos quando via que Saulo perdia a discussão. Porque Estevão colocava as coisas de maneira tão bem fundamentada que deixava o seu adversário sem resposta. E Emmanuel disse, perdendo a cabeça, sendo traído pela emoção, e a emoção não deixando ele mais raciocinar, Saulo de Tarso, confessando que estava perdendo o embate, levanta-se do seu aposento, vai na direção do seu adversário e dá-lhe 2 bofetadas na cara. Eu não sei quanto a vocês, principalmente vocês homens. Vou falar os homens aqui. Mas imagine você sentado numa cadeira e receber 2 tapas na cara de outro homem. Eu acho que não é uma experiência muito gostosa. Eu imagino que não deve ser uma coisa muito boa. Saulo tinha 32 anos. Era fortinho. Não devia ter aquela dieta de proteína na época, mas ele era de esporte. Só que Gesiel tinha 24 para 25. Era mais novo. Foi escravo de Roma. Passava o dia inteiro remando. Devia ter um bíceps bem desenvolvido, né? Era atlético, porte atlético. Agricultor, que trabalhava no campo ali com a mão pesada. Emmanuel diz que a reação dele, o apelo da reação do sistema nervoso veio. O impulso de reagir. Né? Emmanuel não falou isso não, tá? Mas eu falo. Eu imagino o bíceps contraindo e a mão já fechando assim, mirando, para dar um. E diz Emmanuel que Estevão naquele momento começa a orar a Jesus, pedindo forças para não entrar no mesmo nível do seu adversário. Pedindo forças, e aí você lê, essa leitura psicológica de Paulo Estevão é interessante, porque você vê as lutas internas. Era o espírito já muito maduro, o espírito já de escola, mas era o espírito aperfeiçoamento. Tanto é que teve a tentação de reagir. Era o espírito que estava sendo burilado na sua fase talvez final ali, das expiações, das provas. Tanto é que passou pela prova. Então era o espírito também imperfeito evoluindo. Ele teve o impulso. E o raciocínio que ele teve ele começou a dizer para ele mesmo, ele só faz isso porque ele não conhece Jesus. Ele só faz isso porque ele não conhece o Cristo como eu conheço. A partir daí, a serenidade dele foi inquebrantável até o momento da morte total por apedrejamento. Muita gente não sabe que aquela atitude de Estevão
é que tocou Saulo de Tarso para a vida inteira. A vida inteira. Quando Estevão morre, que ele começa a perseguir os cristãos, matar muita gente, diz Emmanuel que sempre passava pela memória onde aquela força que aquele homem teve e que ele não tinha. Onde aquela segurança que ele não tinha, porque a agressividade é sintoma de insegurança. Onde aquela segurança que ele não tinha. E quando ele viajou para Damasco, antes de cair no animal e ver Jesus que vinha até ele, ele estava lembrando de Estevão. Porque aquela experiência de não reação tocou ele para sempre, ele nunca ia esquecer. E foi graças àquela experiência que mais tarde ele se tornou no responsável pela divulgação do cristianismo no mundo inteiro, o maior palestrante do cristianismo, graças àquela experiência de prova ou de expiação do primeiro mártir do cristianismo primitivo, que foi tentado. Então, ser tentado não é ruim. O problema não é ser tentado. O problema é a gente conseguir passar no teste, passar na prova. Essa é a experiência que eu desejo para todos nós, o desafio de conseguirmos passar nas provas. Muito obrigado, muita paz.